O Repórter Brasil começa hoje uma série de entrevistas mostrando os fatos que marcaram o ano. A gente separou os momentos mais importantes de economia, justiça, política, esporte e tecnologia no Brasil e no mundo. A nossa primeira conversa foi com o jornalista e apresentador do programa Cenário Econômico, Adalberto Piotto. Paulo Leite, meu companheiro aqui, e o Piotto falaram sobre reformas, expectativas, novas empresas e guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Qual é o impacto dessa disputa entre gigantes aqui no Brasil? Vamos conferir. Eu começo essa nossa retrospectiva aqui pedindo o seu grande destaque da área econômica de 2019. Eu sei que escolher um ponto só é complicado, mas a gente tem que começar, por algum momento. Então, qual é o seu grande acontecimento do ano? Boa noite para você. Paulo, seguramente a onda reformista que tomou conta do país. E, claro, a materialização dessa onda reformista foi a reforma da Previdência, que há mais de 20 anos se tentava aprovar algo que fosse realmente relevante e não conseguimos. Em 9 meses se teve uma reforma com poder fiscal muito forte, com potência fiscal por pelo menos 10 anos, uma economia que se estima aí em torno de 800 bilhões, mas sobretudo porque se melhorou a lógica de compreensão de gastos e de receita. Ou seja, nós temos hoje uma previdência que gasta mais do que arrecada, porque a população consegue, por qualidade de vida, envelhecer mais e melhor. E isso, obviamente, estava impactando nos custos da Previdência, que desviava dinheiro da Previdência ou de outras áreas para pagar a Previdência. Então, se é para resumir num fato só, eu digo que a onda reformista. Que outros destaques você tem, Piotto? Que mais, o que não pode ficar de fora de uma retrospectiva de 2019? A gente teve, por exemplo, toda uma série de medidas para melhorar a vida do empreendedor brasileiro, e isso é extremamente importante, porque, vamos lá, a empresa que já está hoje no negócio, ela precisa voltar a ter expectativa para continuar a fazer investimentos. Investimentos significam geração de emprego. Geração de emprego gera renda. Renda para as pessoas gera poder de consumo para elas. Consumo gera demanda por produção. E aí a gente tem aquela maravilha chamada da roda da economia girando. Esse é um benefício. Mas novas empresas e esse novo emprego que começa a surgir em pequenas iniciativas, sejam startups, fintechs e tudo mais, precisam de um país que seja previsível. E nós estamos hoje, é bom a gente levar em conta que começamos isso no finalzinho de 2016, depois do processo de impeachment, e aí tivemos 2017 com crescimento, 2018 com crescimento da economia, 2019 com crescimento, ou seja, 3 anos consecutivos de crescimento da economia que nos dão agora sim um poder capaz de conseguir prever um crescimento ainda maior da economia. Aquela ideia de que a gente precisa crescer rapidamente a qualquer momento, a qualquer custo, ninguém mais acredita, e isso é extremamente positivo. Você falava aí na sua resposta essa questão de melhorar a vida das pessoas. E você fala sempre sobre isso, economia no cotidiano, na vida das pessoas. O que mudou em relação a isso esse ano, Piotto? Paulo, eu vou voltar sempre na questão da expectativa, porque tudo é movido à expectativa. A economia é movida à expectativa. A expectativa do cidadão de quando compra, ele vai continuar tendo emprego para ter renda e conseguir pagar. Se ele entrar num crediário, ou seja, numa compra parcelada, ele vai continuar empregado e com renda para conseguir pagar. A empresa, quando faz investimentos, obviamente que mira no futuro um retorno. O governo, quando prospera ou tenta melhorar a economia do país, quer arrecadar mais impostos, que a grande fonte de renda de um governo é imposto, e imposto vem de crescimento da economia. É isso que começa a mudar no país. Mas, sobretudo, o aspecto melhor é que as pessoas estão compreendendo, e isso está nos custando muito, porque dói na vida, no dia a dia de todos nós, porque, claro que seria muito melhor ter um crescimento de 10% no ano, todo mundo ficaria feliz. Mas é sustentável? Não. Sustentável é a gente fazer a lição de casa, resolver os nossos problemas, resolver o problema da burocracia que é pesada demais, a carga tributária que é pesada demais, o Estado conseguir ter renda para pagar justamente, receita para pagar todos os gastos que tem, reformular a Previdência, reformular a lei tributária, as leis tributárias todas brasileiras, o Estado brasileiro. Isso tudo para o cidadão começa a pesar menos, porque hoje a gente ainda paga por um Estado muito caro e ineficiente. Essa é a pior conta que existe na economia, quando você gasta numa coisa e aquilo não te faz bem, aquilo não te deixa feliz e continua custando caro. É o dinheiro improdutivo, para usar uma expressão clássica de escolas econômicas. O que a gente começa a ter agora é uma ideia de que vamos crescer pouco, na verdade até uma previsão de crescimento muito maior em 2020, mas enfim,
Nós temos agora uma possibilidade de crescer baseado justamente na nossa realidade, na realidade brasileira. Para fechar, Piotr, eu queria falar da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que teve um capítulo recente, agora em dezembro. Agora, como é que isso também impacta na vida de todos nós, na vida do mundo todo? Explica para a gente. Guerra comercial nunca é bom. Guerra comercial entre as duas maiores potências comerciais do mundo é terrível. Tanto é que foi. Nós tivemos um crescimento do mundo em 2019 menor, a gente já teve um solavanco, diga-se de passagem, uma contaminação em 2018, mas em 2019 nós tivemos um crescimento menor do mundo. Projeções, aí eu volto à questão da expectativa menores justamente para o futuro, porque baseado naquela questão da guerra comercial, a guerra comercial traz incerteza. A guerra comercial começa a prejudicar o longo prazo. Tudo é feito muito no curto prazo, porque não se sabe exatamente qual vai ser a decisão de um e de outro lado. Se os chineses vão sobretaxar os americanos porque foram sobretaxados demais, se os americanos vão recrudescer ainda mais a guerra comercial, se vai haver uma mudança de postura. Tudo isso muda a ideia de longo prazo. E se a gente olhar para o mundo, e não é necessariamente só o Brasil nesse capítulo é um pouco mais, a gente precisa de previsibilidade de longo prazo. A guerra comercial, embora em alguns momentos você deve ter ouvido aquela, não, o Brasil pode vender mais porque a China vai comprar mais de outros parceiros. Sim, no curto prazo isso pode acontecer, só que traz insolvência do ponto de vista de previsibilidade para o mundo inteiro. A guerra comercial afetou todo mundo porque deixa os mercados nervosos. Então, se você tinha, por exemplo, estou dizendo na vida particular, de fazer ali uma viagem, o dólar pode oscilar muito, sobretudo que somos ainda um país emergente e a gente sofre mais com os solavancos do mundo. A gente pode, por exemplo, ter a simples ideia de se a China muda completamente a ideia dela de crescimento econômico, passa a ter dificuldades, ela passa a consumir menos commodities no longo prazo e isso afeta a realidade brasileira, que é grande fornecedora de commodities. E, claro, uma decisão americana de mexer em qualquer lógica econômica que se tem no mundo hoje, ficando tudo suscetível a uma decisão do presidente no curto prazo, tira a ideia de longo prazo, tira a ideia de previsibilidade, mexe com a expectativa. Piotr, é isso então. São alguns, são os principais fatos aí da economia ao longo de 2019. Muito obrigado. Pois não, Paulo, um ano difícil, mas que promete ser melhorado ainda mais agora a partir de 2020.